Ele fez muito gol. Corneteiro, inclusive tem um corneteiro da produção do Seleção Sport TV. Tá aí falando no xingou muito, não tá... mas por aí. Xingou muito o Wagner Love, mas todos engoliram o artilheiro do amor, Wagner Love. Muito boa contratação, excelente jogador, finalizador, acho que vai ajudar muito caso o Flamengo consiga confirmar. E acho que ele chega numa situação diferente daquela que ele chegou lá atrás no Corinthians. Ele acha que a galera tinha razão em cornetar o Wagner Love lá no Corinthians? Ele estava fora de forma. Ele precisou ficar um pouquinho fora. Eu via muita gente falando que ele era treinando. ruim. Não, ruim não, pelo amor de Deus. Faz gol, Se tem uma perde coisa que gol. o Wagner Love não é isso. Mas aí ele falava, peraí, mas que Wagner Love que vocês conhecem? Ele não sabe fazer Ele gol? não estava bem, Abel. Aí ele ficou um tempinho fora, a turma lá da comissão técnica trabalhou, ele voltou e voltou voando. Foi. Em 2015. Contra o Vasco. Não é? Foi. 2015 o Corinthians foi campeão e o jogo em São Januário, aí ele já não é mais São Januário. Ele foi, seguramente, na história recente do Corinthians, o centroavante mais cornetado. Tá aí. Na história... Ele talvez... E o pessoal queimou a língua ou não? Queimou. Ele só perca, embora o André não concorde. Ele talvez só perca pro Romero. Só que o Romero não faz gol. Boa pergunta, tira hein? o casinho da Quem disputa. foi mais cornetado? Romero, Jô, Wagner Love? Não, o Jô não foi. Fábio Carilli. O Jô chegou no Corinthians na fase recuperado, né? O Jô não foi. O Jô, depois que secou, a mancha sumiu. A mancha sumiu. A roupa não tinha mancha. Ficou, beleza demais o Jô, né? Então, agora, se o Flamengo conseguir trazê-lo, é uma ótima contratação. É desses centroavantes que... até concordo com o André quando o André disse que no Corinthians, quando ele chegou, ele não estava bem. Mas se você for analisar a campanha desse Corinthians que nós estamos vendo aí de 2015, taticamente ele é um jogador muito inteligente. Ele não é um centroavante que fica paradão ali dizendo dá em mim. Ele é um centroavante que tem compreensão da área onde ele atua. Se ele pode chamar a marcação para um lado, para que alguém do meio de campo possa se aproximar. Então, você vê, ele não é um centroavante alto, mas ele se coloca muito bem dentro da área e faz gol de cabeça. Ele é bom na bola aérea, assim embaixo. Vocês vão lembrar, certamente, tinha um jogador que era titular e que teve uma lesão, e aí o Wagner Love teve chance de entrar de novo ou não? Naquele Corinthians de 2015. Ou eu tô louco? Agora, não, me fugiu. Me surpreende o Corinthians não ter ido atrás dele. Sinceramente. Porque o Corinthians está, por causa da negociação do Jô, está até com dinheiro em caixa. E ele é um centroavante que, apesar do início cornetado, depois, quando ele saiu do Corinthians, ele estava em alta dentro do próprio Corinthians. O Tite era o técnico. Parece que o Henrique foi bem vendido ao Mônaco. Foi. Quantos anos tem o Wagner Love hoje? Está com 32. 32. E o Dourado? Dourado tem 26, 27. Mas ele, na minha visão, é mais centroavante que o Dourado. Do ponto de vista técnico, eu acho que ele tem mais repertório, digamos assim. Tem um repertório maior do que o Dourado. Tem mais repertório. Agora, só esperar não sei as se bate condições. tão bem. O que eu quero saber é o seguinte. Henrique Dourado, 28. 28. Para fazer o Império do Amor? Fazer o Império do Amor de volta? Não. O Carpegiani, acho que até de uma forma elegante, na entrevista coletiva. Aquela confusa entrevista? Sim, mas quando foi perguntado sobre o Adriano Imperador, ele saiu-se bem. Ele disse, olha, é um grande ídolo, tal, fez muito bem ao Flamengo, tá na história, tal, mas tem que ser analisado, tem que ser pensado, tem que ser o quê. Porque eles formaram o Império do Amor. Em 2009 tinha Wagner Love e Adriano. E outro dia 2010, jogaram um amistoso 2010. aí, e jogaram um amistoso. O Adriano manifestou a vontade de voltar a jogar. Tem uma coisa, o André estava falando da questão de não se virar muito a página. É impressionante quando a gente olha esses amistosos de final de ano, o sujeito mata no peito, domina, sai jogando. Tem uns jogos que são muito legais de ver, cara. Esse fulano. Cara, aquilo é um amistoso. Jogo de exibição é divertido. Chega nem a ser O cara tem um raio de 15 metros para matar a bola vai, desliza pelo couro, para a bola. Aquilo como um amistoso. Não, e pega o tempo de inatividade. É impossível imaginar o Adriano voltando a jogar profissionalmente num nível perto do que ele jogava. A última vez que ele jogou futebol de maneira altamente competitiva, e mesmo assim com todos os problemas que ele tem, foi em 2009 no Flamengo. Foi a última vez. No Corinthians ele já não... E no ano seguinte, inclusive, no Flamengo também já com... Ele foi derrotado pelos problemas que ele tem. Pois bem, são 8 anos em que ele não atua... 9 até agora? 9 anos em que ele não atua de forma competitiva.
Nesse período ele teve uma lesão no tornozelo e ele não fez a fisioterapia adequada. Tendão de Aquiles, é uma lesão de no tendão de Aquiles. chata. Se você olhar, ele, inclusive, o andar dele não é um andar tão firme. Se ele efetivamente estiver disposto a voltar a jogar futebol no nível que ele jogou durante uma época, especialmente na Inter, ele vai ter que ficar um ano obstinadamente treinando todos os dias, filezinho com salada no almoço, peito de frango grelhado com brócolis no jantar. Volta o cardápio. Um ano, não tem como. E aí conseguir resolver os problemas que ele tem e que me parece ele tem dificuldade até em aceitar que tem. Agora, filezinho com salada? Filezinho, salada no almoço, peito de frango grelhado no jantar, com brócolizinho. Ali. Agora... Fim de semana, uma quiche de legumes. Tô lembrando depois da lavanderia Vasconcelos ali, da camisa molhada. No jantar do Bem Amigos, assim, né? A gente vai jantar sempre depois do programa, ele sempre pede um negócio assim, né? Tipo, geralmente é de madrugada. Faz um filezinho, como quem quer. Mas não tem uma cervejinha pra dar uma balanceada? Cervejinha ou vinho, né? Pra dar uma balanceada. É vinho, mas... Uma tacinha de vinho, só uma tacinha. Só uma. Pra deixar... O Bob meia. Pra deixar o Galvão louco... Tem uma massa com rúcula. O Galvão faz uma massinha com uma rúcula. Com lágrimas de parmesão. Você come direito. Pô. Lágrimas de parmesão? Lágrimas de parmesão. Rapaz, chefe PC tá demais, hein? Fico só olhando. Lágrimas de parmesão. Agora, o que é importante... Só para completar aquilo que eu mesmo perguntei, eu estava pesquisando aqui para lembrar. Era o Luciano. Era o Luciano que estava de titular no Corinthians. Luciano. Sofreu uma lesão grave, lembra? E o Wagner Love estava no banco. Quando o Luciano sofreu aquela lesão, e aí o Wagner Love, que estava sendo muito cornetado, ganhou a chance novamente de ser titular. E aí, acho que um pouco depois da metade do campeonato até o final, ele foi titular e arrebentou, fazendo gols importantes. O que eu acho importante... para lembrar do Wagner Love que pode chegar ao Flamengo. Então, e o que eu acho importante a gente pensar é que não é o Wagner Love que está abandonado lá, está lá no futebol da Turquia, mas está bem, está jogando, está fazendo gol, está em forma, quer dizer, é um cara que está num nível bom para chegar e jogar. Né? Então, isso é importante também. Só tem que ver as condições. O salário dele não é baixo, mas o Flamengo pode pagar, só que vai contratá-lo em definitivo, um jogador já de idade avançada, ele vem por empréstimo, mas está valorizado, o clube vai querer prestar. Um detalhe, né, Vitor? Uma contratação como essa, ela sinaliza algumas coisas. Primeiro, Viseu, você é reserva. Lincoln, você é reserva do reserva. Segundo, Guerreiro, a gente não está contando com você. Pelo menos não. E se não está contando, como é que vai se tratar essa relação? Eu até acho que eles poderiam jogar juntos, poderia ser interessante. Não, mas veja bem, isso não... Então, mas qual o destino do Guerreiro depois da Copa do Mundo? Do ponto de vista da punição atual, o Guerreiro está liberado em maio. Em maio, ele é liberado e vai se integrar à seleção do Peru. Ele só vai jogar depois da Copa, o contrato termina em agosto. É isso. Ele não pode treinar com o time. Né? Não, isso é um absurdo, mas enfim, eu não vejo ninguém discutir isso no meio do futebol, então o meio do futebol deve achar altamente saudável um sujeito sofrer esse exílio. Ele foi banido da convivência com outros, porque ele certamente é um sujeito portador de uma doença contagiosa que vai fazer mal àqueles que não certo. Se discute, né? No futebol não discute isso. O futebol acha que é isso mesmo, tá tudo certo. Sabe quem tem que se preocupar com tudo isso? Eduardo Bandeira de Mello, Rodrigo Caetano e o coordenador ou técnico Paulo César Capejani. Os dois, né? Eu estou falando isso já até para a gente comentar um pouquinho, porque ontem a gente mostrou ao vivo aqui a entrevista coletiva quase inteira e na sequência já teve o jogo da Copinha lá do Marília com o Fluminense. A gente falou pouco sobre o Carpegiani, que aí você mesmo lembrava, né? A entrevista teve alguns momentos confusos. Eu achei uma entrevista em alguns eu queria saber como vocês interpretaram. O Paulo César Capejani é o técnico, ficou muito claro que ele é o técnico, mas o projeto era para que ele fosse coordenador. E até fazer uma espécie de integração com a base do Flamengo. Ficou muito claro, mas daqui a pouco, né? Então, daqui a pouco pode ser que ele volte, se o Flamengo achar um outro treinador aí, ele volta a ser coordenador. Como vocês interpretaram tudo isso? O Paulo não conseguiu ser muito claro sobre essa situação, que acabou sendo esclarecida pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello. O técnico do Flamengo, pelos próximos 12 meses, Paulo César Carpegiani. Enfim, chama-se Paulo César Carpegiani. E qualquer outra ação ao cabo desses 12 meses, ao término desses 12 meses,
dependerá do resultado da eleição que o Flamengo vai ter em dezembro. Se, por acaso, o presidente Eduardo Bandeira não será candidato à reeleição, mas, por acaso, um candidato apoiado por ele entender que aí vale a pena ter... Mas, por hora, embora o Paulo César Carpegiani tenha deixado ali meio que aberto, não... o que eu percebi é que vai haver uma integração do profissional, ele, com as divisões de base. Não sei se na forma de jogar, de observar... Seria um trabalho que ele ia fazer como coordenador, principalmente. Ele ia comandar esse trabalho. Não sei a impressão de vocês, mas a partir do momento em que cada vez mais as informações sobre a ida do Rueda para a seleção do Chile se sedimentavam, inclusive nessa seleção, quinta-feira passada, nós colocamos aqui o jornalista de um periódico chileno dizendo, já acertou, a reunião foi entre fulano, Beltrano, não sei o quê. Eu acho que o Flamengo descartou a possibilidade de ter o Carpegiani como coordenador e então, já pensava nele. Pois aí é o seguinte, quanto tempo durou isso? Digamos que tenha durado 2 semanas, né? Esse é o Júlio César Miguelia, só para... E esse o Adílio, que foram os 2 jogadores daquela geração que o Paulo César treinou, campeão brasileira, do Libertadores e do Mundo, que compareceram à posse dele, à apresentação. Quanto tempo durou esse impasse? Digamos que tenha sido 2 semanas. Mais, né? Até. Mas vamos botar aí 2 semanas. Entre a primeira fumacinha e o fogo que terminou. Fumaça branca. O presidente do Flamengo disse que em momento nenhum foi surpreendido, que ele sabia desde o início do que estava acontecendo, né, e que não foi surpreendido com a decisão do Rueda. Então, há um intervalo de tempo aí em que o Flamengo pôde pensar nas possibilidades. Isso. Né? Não foi pego de surpresa, chegou, putz, e agora o cara foi embora, chama o Carpegiani. Não. Deve ter passado pelo menos... O Flamengo estava preparado para... 10 dias. E nesses 10 dias deve ter considerado um monte de hipóteses de contratação. Tem fulano, tem cicrano, vai buscar, fazer isso, tem aquele e tal. E no final das contas chegou à conclusão que o Carpegiani seria o cara para ficar ali. O que eu acho que faltou convicção nisso daí, e aí talvez o discurso do Carpegiani tenha levado a essa conclusão, é convicção para dizer assim, de todas as opções que foram analisadas, nós chegamos à conclusão que a melhor opção é essa, então essa, está efetivada, acabou o problema. Como depois ele até disse, não me perguntem quem é o treinador. O treinador é o Carpegiani, pronto. Eu acho que faltou essa convicção do próprio treinador para dizer. Na hora que ele diz assim, hoje eu sou o treinador, mas pode ser que amanhã haja um consenso e nesse consenso mude.